Aleluia, glória a Deus. Vamos embora, gente. Mateus capítulo 4, versículo 17. Eu já vou entrar pregando. É isso aí. Eu quis dar anúncio porque eu já quero entrar rasgando aqui. Trouxe seu protetor bucal. Homens colocaram a coquilha, protetor assim de cabeça. Se prepare, irmão, que aqui hoje a chapa vai ficar quente. Vai ser estilo UFC. Se preparem. Temos músicas de UFC ou Abel? Meu Deus. Coitado, Abel. Ah, beleza. Meu Deus. Tá arrependido. Ah, meu Deus. Pode dar, Abel. Abel melhor que todos. Vamos embora. Mateus capítulo 4, versículo 17. Glória a Deus. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eu vou ler mais uma vez. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você pode ler comigo essa declaração? Você que está em letra vermelha aí na tua Bíblia. Tá. Vamos lá no já. Quando eu chegar aqui no dizer, a igreja vem junto comigo, amém? Amém. Vamos embora? Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. mais uma vez. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Para fechar. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Pai, eu decidi nessa beira não ser Jesus Cristo e esse crucificado, e é com muito temor e tremor que eu estou diante da tua igreja. Nessa noite, eu te peço, Senhor Deus, que a minha mensagem e a minha pregação não consistam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas que elas consistam na demonstração do poder do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, o Senhor pregou essas palavras e eu quero somente transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor trouxe cada vida aqui. Torna cativo a mente, os pensamentos do meu irmão e repreende todo roubador da palavra no nome de Jesus. Amém? Vamos embora? Aleluia, vamos que vamos. Meus irmãos, Jesus Cristo ele foi batizado quando ele tinha cerca de 30 anos. Após Jesus Cristo ser batizado, ele passa pelo aquele período de tentação de 40 dias ali no deserto, onde ele teve fome. O próprio Satanás foi tentar Jesus. E após Jesus passar por aquele momento de provação e de tentação, Jesus inicia o seu ministério de pregação. E aqui é a primeira pregação de Jesus. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer. Essa é a primeira pregação de Jesus. Eu não poderia começar por outra mensagem que não fosse a primeira pregação de Jesus. Eu resolvi começar pela primeira. Temos mais quatro domingos, se Deus quiser, iremos trazer outros temas daquilo que Jesus pregou. E essas próximas 4 não serão suficientes para a gente esgotar tudo aquilo que Jesus pregou. Então eu tenho orado, estou pedindo a Deus para me dar as palavras certas para essas próximas 4. Mas essa não poderia deixar de passar. Arrependei-vos. Esse é o título da mensagem. O que Jesus pregou? A primeira mensagem coloca logo aí. Arrependei-vos. Eita, Esse é o glória! título da nossa mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus ele não veio pregar, ele não veio anunciar o evangelho para quem se considera são, para quem se considera justo. Jesus Cristo, a sua palavra diz, e o próprio Jesus vai dizer em Lucas 5:32,
Lucas 5:32, a Bíblia diz assim: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse é o meu Jesus. Ele não quer pregar para justos, ele veio pregar para pecadores. Eu amo esse Jesus. Marcos 2:17, a Bíblia vai dizer: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ah, Jesus, eu te amo. A pregação de Jesus é para alcançar os pecadores, os necessitados, os doentes. Eita. Eu já tenho um recado já de início aqui para te dar. Se você se considera bonzinho demais, se você considera certinho, justo, são, então essa palavra não é para você. Não é para você. Essa palavra é só para quem precisa. É só para quem é necessitado, para quem é doente, para quem é pecador. Eita. Talvez você está falando assim: poxa, arrependeu, tinha que ter vindo Jurema tinha que ter vindo hoje para ouvir essa palavra. Tem Jurema aqui? Tem alguma Jurema? Meu Deus, Jurema tinha que ter vindo. Tá bem que você usa Jurema. Jurema ou Adolfo? Adolfo era para estar lá, para ouvir o pastor está pregando. Arrependeu, pecador, Adolfo. Jurema, aquela mulher tinha que ter ouvido, mas não. Jesus trouxe você aqui, é para você, querido. Amém? É pra mim, Jesus. Amém? Portanto, eu quero perguntar aqui: tem necessitados aqui na casa? Tem Amém. pecadores? Tem doentes? Oh, Então essa palavra é para você. Arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos e aplaudir a boca de Jesus. Glória, glória, glória. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor. Deixa eu começar essa palavra lembrando para você de uma história que a maioria de vocês conhece. Ela é muito conhecida da maioria de nós. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 11. Não vou abrir a Bíblia nessa passagem, mas fala de um homem segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus, que um dia cometeu um pecado gravíssimo. A Bíblia vai dizer que enquanto os reis iam para a guerra, Davi ficou no palácio. E quando Davi ficou no palácio, certo dia, no seu terraço, ele avistou uma mulher tomando banho. E ele perguntou quem era aquela mulher. A Bíblia vai dizer que aquela mulher era formosa. Disseram para Davi: aquela mulher é Batseba. Batseba é uma esposa de Urias. Urias está lá na guerra. Então Batseba está sozinha em casa. Davi manda chamar Batseba para o palácio. E ali no palácio, Davi tem relações com aquela mulher. E aquela relação, mais tarde, aquela mulher chega para Davi e manda um recado para o rei. Fala assim: olha, eu estou grávida. Porque o pecado gera o seu fruto. O pecado, ele não consegue ficar escondido. O pecado dá a luz ao fruto. Forte. E Davi, ele procurando esconder aquele seu pecado. Davi, ele tem um plano, ele bola um plano e ele manda chamar Urias, o esposo de Batseba. Urias estava na guerra e Urias vem até Davi. E Davi chega e fala para Urias: olha, vá para casa, fique com sua mulher, deite-se com ela. E Urias, naquele primeiro dia, dormiu na porta do palácio e não voltou para casa. No segundo dia, Davi, vendo que o plano não deu certo, porque ele estava tentando esconder o pecado. Você está aí? Você está aí? Davi queria esconder o pecado. O que Davi queria fazer? Esconder o pecado. No segundo dia, Davi chama então agora Urias e dá bebida para Urias, porque ele pensou, ele é alegre, agora vai querer voltar para casa. Ele falou: volta para casa, rapaz, vai lá, vai para Penedo, vai para Penedo. Você quer saber o que é Penedo? Vem, pode casar. Depois a gente explica esses esquemas aí para você. Vamos lá, vai para Penedo, Urias, vai para lá, fica com sua esposa.
Mas Urias, pela segunda vez, Urias dorme na porta do palácio. É quando que o papelzinho dobrado, é quando Davi tem uma próxima ideia. Davi escreve uma carta, entrega para Urias e fala assim: Urias, leve essa carta para Joabe, o chefe dos exércitos. Naquela carta estava escrito o seguinte: coloque Urias na frente da batalha, no lugar mais difícil e destacado da guerra. Quando ele estiver na frente da batalha, afastem-se todos deles. O que Davi estava entregando nas mãos de Urias era a sua própria sentença de morte. Davi queria acabar com a vida de Urias. E aquele plano até então deu certo. Porque Urias, esposo de Batseba, que estava grávida de Davi, morreu na batalha. E Davi, eu imagino, aí é conjectura minha, que deitou na sua rede, deitou na sua cama e falou assim: resolvi os meus problemas. Cheio de capiroto. Resolvi os meus problemas. Consegui esconder as minhas transgressões e esconder os meus pecados. E é assim que acontece com muitos de nós, que cometemos pecados e escondemos eles em locais que a gente fala: aqui ninguém vai achar, aqui ninguém vê. Só que não, porque os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E aquele pecado de Davi, Deus soprou no ouvido de Natã, do profeta Natã. E esse profeta vai até Davi e chega com todo jeitinho. Já viu quando a gente vai repreender alguém, vai cheio de dedo, cheio de dedinho, e normalmente a gente faz assim, que se a gente vier com tudo e fala assim: se adulterou, matou. Não. Aí ele chega, Natã chega e fala assim: ó, vou te contar uma historinha, Davi. Está lá em 2 Samuel 11, 12. E aí ele fala assim: olha, havia um homem rico e um homem pobre. Um homem rico tinha muitas ovelhas, tinha muito gado, tinha muitos bois. E um homem pobre que só tinha uma ovelhinha, um cordeirinho, só tinha uma. O outro rico tinha muitas. Um era rico, o outro era pobre. E aquele homem rico, certo dia, recebeu uma visita. E nesse dia que aquele homem recebeu a visita, ao invés dele pegar o seu rebanho para servir aquele visitante, ele vai lá na casa do irmão que era pobre, pegou aquela ovelhinha dele, sacrificou e deu de servir, e serviu o seu visitante. Davi falou: não é possível. Cara de pau. Não estou acreditando. Aconteceu isso, Natã? Aí Natã virou para ele e falou: sabe o pior que aconteceu, Davi? Aconteceu. Aí Davi, machão, porque a gente às vezes não enxerga as nossas dívidas, mas a gente consegue enxergar o erro dos outros. É isso! Nossa falha a gente normalmente não consegue. A gente está com a trave enorme no olho, mas a gente quer tirar do irmão. Mas a gente está com uma gigante nos nossos olhos. Aí Davi chega, vira para Natã, 2 Samuel 12, versículo 5. 2 Samuel 12, 5. Essa é a resposta de Davi para Samuel, perdão, para Natã. Olha o raivoso Davi. Davi ficou nervoso. Justiceiro. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem que tinha matado a ovelhinha do pobre. E disse Natã: tão certo como o Senhor vive, o Senhor que fez isso, tão certo como vive o Senhor,
Davi que está falando isso aqui. O homem que fez isso deve ser morto. Tem que morrer. Você tem, Senhor? Davi deu a sentença, tem que morrer. Versículo 6. E pela cordeirinha, Natã restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Ou seja, porque esse homem não teve misericórdia, ele vai ter que restituir. Então ele vai ter que restituir e vai morrer. Um homem sem misericórdia, esse homem, Davi está falando, esse homem que fez tal coisa, profeta Natã, é sem misericórdia e precisa morrer. Eita! Essa era a sentença que o próprio Davi estava aplicando em si próprio. E aí chega no versículo 7. E Natã acho que esfrega a barba assim e fala assim: então Davi, deixa eu botar uma parada. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. É de você que eu estou falando, Davi. Meu Deus, imagina a cara de Davi. Davi havia se sentenciado, merece morte, não tem misericórdia. Esse homem precisa morrer. E depois de você ouvir toda essa história, ou relembrar toda essa história, que eu sei que a maioria de vocês conhece, vocês estão pensando: como é que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Que coração tinha Davi, hein? Ô Davi! Mas o coração de Davi, ele revela o coração de toda a humanidade. O coração de Davi é o teu coração. O coração de Davi é o meu coração. É um coração mau, cheio de pecados, corrupto, um coração cheio de perversões, um coração pecaminoso. Esse é o coração de toda a humanidade. E talvez você esteja falando assim: pastor, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca fiz isso. Mas quantas vezes você já matou as pessoas com a sua língua? Meu Deus, hein? Forte! E quantas vezes você ficou irado e no teu coração você matou aquela pessoa aqui dentro? E se você tivesse um revólver, na hora você ia lá e ia matar. Ou talvez você não matou porque você tinha medo de ser preso. Mas a diferença é que Davi foi lá e fez. Acontece que muitos de nós, por que não dizer todos nós, um dia já pensamos como Davi: preciso resolver alguns problemas, preciso queimar alguns arquivos, e para isso eu sou obstinado, farei o que for preciso para apagar tudo isso. E quem estiver na frente vai ter que sair da frente. É assim que Davi estava fazendo. E esse é o meu coração e o teu coração. Não é à toa que o apóstolo Paulo, pregando aos Romanos, ele gasta os 3 primeiros capítulos falando da depravação humana. Ele chega e fala: gentios, vocês pecaram. Judeus, vocês pecaram. Ou seja, toda a humanidade pecou. Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3, versículo 10. A Bíblia diz assim, olha, Paulo está falando isso, olha, como está escrito: não há justo nenhum sequer. É isso! Não tem nenhum justo, nenhum sequer. Romanos 3, 23. Paulo vai falar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e foram destituídos da glória de Deus. Alguns pecaram. A tua Bíblia está: alguns pecaram. Não. Quantos pecaram? Todos. Todos pecaram. Todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós pecamos. E é por isso que Jesus vai iniciar o seu ministério pregando: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Essa era a mensagem que Jesus pregava, essa era a mensagem que os profetas pregavam: arrependei-vos.
arrepender-vos, a igreja primitiva toda pregava. E por que é que arrepender-vos saiu dos nossos púlpitos? Meu Deus! E por que é que as igrejas não pregam? Arrepender-vos! Eita, papai! Precisamos voltar a pregar sobre o arrependimento. O que Jesus pregou, irmão. A palavra pode ser dura, mas é a primeira e a necessária palavra que Jesus pregou para a humanidade. Arrependei-vos. Aleluia. Aleluia! Coloca o versículo em Mateus 4,17, que é a pregação de Jesus. Deus tá poderoso. Mateus 4,17, que é o título que é o texto da mensagem. Daí por diante, Jesus passou a pregar e dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Primeiro você se arrepende para acessar o reino dos céus. É uma condição para acessar o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. Na versão revista e corrigida vai dizer que é chegado o reino dos céus. Em outras passagens Jesus vai dizer assim: olha, o reino dos céus, o reino de Deus está entre vós. Pastor, quando é que começou o reino dos céus? Quando Jesus chegou na terra. Quando Jesus chegou, começou o reino dos céus. Começou com Jesus e termina lá com Jesus. Você está entendendo essa palavra? Eu não consigo acessar o reino dos céus até que eu deixe de ser escravo do pecado. Eu vou repetir. Eu não consigo. É uma condição para eu acessar o reino dos céus. Eu me arrepender e deixar de ser escravo do pecado. É assim que a Bíblia chama para quem ainda não se arrependeu, escravo do pecado. João 8,34, é Jesus pregando, João 8,34, a Bíblia diz assim, olha, replicou Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus começa esse versículo falando assim: em verdade. Jesus fala duas vezes verdade. Jesus está dando uma ênfase. Jesus está falando assim: olha, essa verdade, essa declaração é uma declaração solene. É verdade, é como se no dia de hoje a gente pudesse falar assim: ó, é verdade e ponto final. Meu Deus. É verdade e não tem mais discussão. Em verdade vos digo: todo que comete pecado é escravo do pecado. Pastor, mas você está falando de todo pecado? Irmãos, eu não estou falando de um pecado que a gente comete todo dia, um acidente de percurso. Eu estou falando de pessoas que vivem deliberadamente, voluntariamente imersas no pecado. Pastor, mas não é pecado não. Não é pecado não, é o meu temperamento que é forte. Eu tenho um temperamento forte. Não, você não tem temperamento forte não, você é escravo do pecado. Meu Deus! Pastor, é o meu jeito, é que eu sou estourado assim. Não, é você que é escravo do pecado. Você é escravo do pecado. Pastor, não é porque quando a minha esposa, eu não aguento. Que quando a minha esposa fala comigo, aí eu solto os palavrões, eu explodo. É só quando. Não, é porque você é escravo do pecado mesmo. Meu Deus, forte! Você é escravo do pecado. Pastor, não, mas olha, quando eu não tenho um relacionamento com a minha esposa, aí eu vou para alguns sites, eu faço algumas navegações, aí sabe como é que é? Eu não sei como é que é não, isso é pornografia, isso é pecado, você é escravo do pecado. Meu Deus. Ei, queridos, mensagem dura, né? Mas tem igreja mais light por aí, se você quiser visitar.
Tem. Porque aqui a gente vai continuar pregando isso. Se Tem. você quiser ouvir uma mensagem mais light, não venha mais aqui. Porque a mensagem de Jesus é arrependei-vos. Eita glória! Arrependei-vos. Sabe por quê? Porque o pecado, todo pecado, não está oculto diante dos olhos do Senhor. Nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos diante daquele que precisamos prestar contas. Vamos prestar conta. O que adianta eu te dar uma ideia e falar assim, dá pra gente dar um jeitinho? Porque o jeitinho a gente dá hoje, mas um dia você vai chegar diante do tribunal. Não tem jeitinho, irmão. Não tem como fugir do tribunal. Você pode até tentar fugir do pastor, você pode tentar fugir do teu líder, você pode maquiar e fugir do teu cônjuge, mas diante do tribunal ninguém vai poder fugir. Portanto, essa mensagem é doída, é dolorosa, sim, mas ela é uma mensagem de amor para você. É uma mensagem de advertência para a igreja. Um dia nós iremos estar diante de um tribunal. É isso! Te contaram isso? Quando pregaram prosperidade para você? Não contam não! Não contam não! Eu não posso omitir isso para você, irmão. Pregaremos sim sobre prosperidade, pregaremos sobre portas abertas. Mas o evangelho só com isso, portas abertas. Prosperidade é um evangelho incompleto. Não se faz um bolo só com farinha de trigo e ovos. Não sai bolo. Não sai. Sai bolo, Deus. Farinha de trigo e ovos. Não sai. Tem que ter fermento. Tem que ter açúcar. Então não tem evangelho só com uma parte da Bíblia. Você não pode abrir mão dos outros ingredientes. Portanto, a gente precisa ficar com o que Jesus pregou, com as palavras que Ele pregou. Podem até, soar como, meu Deus, que palavra dura, mas é uma palavra de amor. É como um pai que repreende um filho. Eu te amo, Jesus, por querer me salvar. Ele tem a intenção que você não fique agarrado no lodo, escravo do pecado. Versículo 34, Meu versículo 34 de novo. Meu libertador. Meu libertador. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Jesus quer te libertar dessa escravidão, irmão. Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, Jesus quer libertar a igreja da escravidão do pecado. Versículo 35. Versículo 35. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. O escravo do pecado, versículo anterior fala que é o escravo do pecado. Ele não fica sempre na casa, mas o filho para sempre. Me explica isso aqui, pastor. Vou te explicar. Meu Deus! Quem quer pecar, quando ouve palavras como essa, querem sair pelas portas da casa. Querem não voltar mais para ouvir essa mensagem, porque é escravo. Não gosta de ficar na casa, porque a palavra incomoda. Porque um dia o filho pródigo quis sair de casa, e ele não quis sair para fazer uma viagem e voltar para casa, não. Ele queria sair porque o coração dele estava cheio de vontade de pecar. Ele queria gastar todo o seu dinheiro com prostitutas. E aí o filho pródigo chega e fala assim, olha, vou te contar por que eu estou saindo. É porque lá eu tenho um grande problema. Olha, estou saindo e lá, sabe por quê? Porque tem um grande problema. Problema nada, irmão. Problema nada.
é porque é escravo do pecado. É isso. E quer colocar a culpa nas circunstâncias, quer colocar a culpa em outras coisas para dar desculpa, para sair para pecar. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, para sempre. O filho ouve a repreensão. O filho ouve. O filho aguenta ser corrigido. Versículo 36. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pastor, eu quero ser livre. O que eu faço para ser livre? Jesus falou para a gente: arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependimento é a saída. Pastor, o que é arrependimento? Arrependimento é uma mudança de mente, é uma mudança de atitude. Isso. Eu estou indo para um lugar, eu estou indo para Santa Cruz, e aí eu tenho um arrependimento, eu pego o retorno e volto para Campo Grande. Arrependimento não é chegar, estou indo para Santa Cruz, poxa, caramba, errei o trânsito, errei, e continua. Mas, poxa, que coisa, errei, continua indo para Santa Cruz. Como é ruim ir para Santa Cruz, e continua indo para Santa Cruz. O nome disso é remorso, não é arrependimento. Arrependimento é estar indo para um sentido e virar 180 graus e voltar para o caminho da onde você estava vindo. É isso. Isso é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de temperamento. Ninguém se arrepende e continua na mesma direção, irmão. E é por isso que o filho pródigo chega, volta para casa e fala assim: olha, pai, pequei contra ti, contra os céus, não sou digno de ser chamado de teu filho, e me recebe como se fosse um dos teus empregados. O filho pródigo está batendo no peito e fala assim: eu errei, eu aqui errei. Eu estou falando, eu saí de casa por causa da Débora, eu saí por causa do Abel, mas o Laerte é que sopra. Aí eu saí da igreja por isso. Não, eu saí porque eu pequei. E é isso que o filho pródigo faz, e é isso, esse é o caminho de volta, esse é o arrependimento que Jesus está pregando. Esse é o arrependimento que vai liberar o acesso para que a gente entre no reino dos céus. Aleluia. Eu abri essa mensagem falando de Davi. Irmãos, Davi se arrependeu. Davi, ele tentou até esconder, mas quando Davi foi confrontado, porque tem hora que a gente esconde, mas tem hora que não dá mais para esconder, e é bom receber o confronto. Davi, ele é confrontado, e quando Davi é confrontado, ele se arrepende profundamente de tudo que ele havia cometido. E ele deixa registrado para nós o Salmo 51. É lindo. Salmo 51, ele deixa registrado o seu arrependimento. Meu Deus. Salmo 51. Eu vou ler só um pouquinho para a gente não perder muito tempo. Salmo 51. Trocamos de versão, fomos para a NVI. Vou colocar para a gente aí a NVI. Isso. Ele fala assim: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, porque tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Que tremendo! Em outras versões vai dizer: apaga a minha rebeldia. O pecado é fruto da rebeldia. O nosso pecado é baseado nas nossas rebeldias, nas nossas transgressões. Versículo 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Versículo 3: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença
sentença e tente razão em condenar-me. Davi está falando, sabe o que Davi está fazendo aqui? Ele está confessando. Isso aqui é confissão de pecados. Para haver arrependimento, precisa haver confissão de pecados. Pastor, eu preciso confessar para a igreja, eu preciso confessar para o pastor, você precisa confessar para o Senhor. Você precisa confessar para o Senhor. E se você quiser ajuda, confessa para um amigo maduro, para um líder, para um teu pastor. Abre o teu coração. Não é confessionário estilo igreja católica, não. É confessionário de abrir teu coração, de pedir ajuda. Falou, pastor, me ajuda nessa área aqui. Davi está se confessando para Deus. Versículo, vamos lá, versículo 10. Versículo 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Aleluia! Davi está falando assim, Deus, eu não quero mudar. Eu preciso mudar. Eu quero mudar de direção. Me ajuda. É isso que Davi está falando aqui. Davi não fica indiferente ao pecado. Davi ele não quer só perdão do pecado. Ele quer mudar a direção novamente. É isso que ele fala para Deus. Fala assim, Senhor. Você fala, repete, Senhor. Senhor, Eu quero mudar de direção. eu quero mudar de direção. Tudo aquilo que faz eu errar o alvo. Tudo aquilo que faz eu errar o alvo. Aleluia! Aleluia! Davi está falando assim, olha, eu estou cansado dessa vida, eu estou cansado de continuar pecando. Isso está pesando contra mim, esse pecado é um peso, o pecado pesa, irmãos. E aí no versículo 11 ele fala, não, olha aqui esse versículo é tremendo. Se a gente entender esse versículo, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Davi, ele havia pecado, está pedindo perdão, e nesse perdão ele fala assim, olha, não me tira a tua presença, não me expulsa da tua presença, nem tira de mim o teu Santo Espírito. Davi ele não estava se importando, Davi era rei, mas Davi não estava se importando com o seu reinado, ele não estava se importando com a sua liderança, com o seu cargo, com a sua posição, não. Davi não chega para Deus e fala, Deus, eu pequei, mas pô, me alivia aí, Deus. Assim, poxa, Deus, eu estou te pedindo perdão, mas para chegar aqui, me ajuda. Olha, Deus, eu te peço perdão, eu errei, mas não tira de mim aquela minha situação, não, eu errei, mas olha, deixa eu permanecer com aquele meu trabalho, minha tarefa, aquilo que eu estava fazendo, minha prosperidade. É porque é assim que Saul fez. Porque Saul, quando ele foi repreendido por Samuel, Saul chega e fala assim, eu errei, perdão Samuel, perdão, eu errei. Mas olha, faz o seguinte, Samuel, me honra perto do povo de Israel, não me repreende lá para Israel, não, me honra lá. Tá? Saul está preocupado com o reinado dele, Davi não está preocupado com o reinado dele, Davi está preocupado com a presença de Deus, Davi está preocupado com o teu Espírito Santo. Ei, queridos, de que adianta o teu reinado, de que adianta o teu trabalho, a tua prosperidade, se você não se arrepender e não ter o Espírito Santo na tua vida? Davi fala, não tira de mim o teu Espírito, não se afasta de mim a tua presença é mais importante, Deus. Eu errei, porque com a presença de Deus todas as outras coisas se encaixam e voltam para o lugar. Com o Espírito Santo dentro de você, a casa volta a ficar arrumada. Não se preocupe com o teu pedido de perdão, com o seu arrependimento, as coisas derem um choque, bum, e agora como vai ser, como que eu vou ter que largar isso, como?
Não se preocupe com isso, não se preocupe em perder a presença de Deus. Se ela se afastar de você, você está roubado, irmão. Vai você, tua prosperidade, teu trabalho, vai tudo se perder. Mas com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus, a gente tem acesso ao reino de Deus. Arrependei-vos. Esse é o cartão, essa é a credencial para entrar no reino dos céus. Você está entendendo essa palavra? Você pode glorificar o Senhor por essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Versículo 14. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Em outras versões vai dizer: perdoa-me pelos crimes de sangue, por eu ter matado Urias, por esse filho que foi gerado ter morrido também, e por tantos outros pecados que não são revelados de Davi aqui. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Aqui está a confissão explícita de Davi: eu pequei, meu pecado tem nome, matei, derramei sangue. Davi está falando: ei, queridos, pecado não é probleminha, porque a gente tem romantizado o pecado. Tem um probleminha, pastor. Qual é o teu probleminha? Eu sou viciado em pornografia. Não, é pornografia o nome disso. Pecado não é probleminha. Eu estou num esquema aí, a gente faz aí ganha o valor por fora, e aí não é esquema, não é valor por fora, é você é ladrão. A Bíblia te chama de ladrão. Pastor está me chamando de ladrão? Não é a Bíblia, irmão, é a Bíblia. Isso é ladrão. Pastor, não, porque eu faço, aí vem para mim, aí eu fico meio, não sabe como é que é, quando chega para mim eu tenho que falar tal coisa. Não, você não está falando tal coisa não, é mentiroso, mentira. Mentira. Tem nome, está catalogado aqui na lista de pecados. Mas aí eu não sabe. Não, você é um enganador. Você é aquele que espalha contenda. É a Bíblia. Não é, não, mas é só um jeito. Não. O que espalha contenda. Eu tenho um probleminha. Os irmãos são um mau caráter. É pecado. Davi está falando assim: olha, pecado de sangue que eu cometi. Não tem adjetivo leve para pecado, irmão. Pecado é pecado. A gente precisa usar o termo certo. E aí, no versículo 12, eu já estou chegando no final dessa mensagem. No versículo 12, ele vai falar assim: olha, devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Devolve-me a alegria da tua salvação. O pecado, ele tem que trazer tristeza. Tristeza. Sabe qual é a fórmula da salvação? Arrependimento em primeiro lugar, e depois fé. Quando um irmão levanta a mão, você precisa ter constrangimento pelo pecado. O pecado tem que te trazer dor. O pastor vai me expor. Eu fui exposto um dia. Eu fui. Quantas vezes eu me expus e fui chorando no altar, rasgado de dor, porque o pecado tem que trazer dor. Porque a gente prega algumas palavras motivacionais e fala: Deus vai te abrir a porta. Não, mas você precisa se consertar. Porque o pecador entra e fala assim: abriu a porta. O cara faltou um emprego, ele dava volta no patrão e aí foi desempregado. Aí chega o empregador e fala: mas Deus vai te abrir a porta. Deus não leva em consideração o seu passado. Leve em consideração, sim, vai se acertar. E aí aquela pregação triunfalista não fala que precisa haver conserto.
Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, defraudador de judeus. Aleluia. Ladrão. Pode vir a turma já. Ladrão. E um dia, Jesus fala assim: olha, Zaqueu, você conhece a história? Zaqueu sobe na árvore. E aí, a Bíblia diz que Jesus chegou para Zaqueu e falou assim: Zaqueu, eu quero pousar na tua casa, eu quero ir para a tua casa. É a graça chegando para Zaqueu. Você está comigo? Não perde tua atenção, não. Zaqueu, me convém para a tua casa. Zaqueu era ladrão, defraudador, publicano, 7:1, atualizando para os 2021, dos judeus. E aí Jesus chega e fala assim: olha, me convém para a tua casa, é a graça. É a graça falando com Zaqueu. E aí as pessoas que estavam em volta falam assim: Jesus vai para a casa de Zaqueu? É a graça chegando na casa de Zaqueu. Jesus entrou na casa de Zaqueu, comeu na casa de Zaqueu e não acusou Zaqueu. Isso! É a graça. É a graça entrando na casa de Zaqueu. Um ladrão, um pecador, um 7:1. E a graça invade a casa de Zaqueu. E o que Zaqueu vai fazer diante da visitação da graça? Zaqueu chega para Jesus e fala assim: eu preciso devolver 4 vezes mais de tudo aquilo que eu defraudei. O que é defraudar mesmo? Passar a perna, né? Me ajudem a defraudar. Roubar, né? Roubar. Você quer defraudar antes? Iremos no Google. Não é muito bem destruir, não. Defraudar eu usurpar você, me ajuda aí, gente, vocês estão aí? Hã? Cobrar acima, pô. Passar a perna. De ser pesado para você. Pastora Janaína, o que é defraudar? Obrigado, pastor. Olha lá, Manuel, tá certinho. É um irmão fala, o outro confia. É ser exagerado, é botar uma régua maior do que tem que colocar. É para ganhar um dinheirinho e botar no Para bolso. um a mais. É o que Zaqueu fazia. Mas a graça agora chegou na casa de Zaqueu. E Zaqueu, diante da graça que não acusou ele, Zaqueu chega e fala assim: vou devolver 4 vezes mais daqueles que eu usurpei, daqueles que eu defraudei. Sabe o que Zaqueu está falando aqui, irmão? Dobra sua atenção. Sabe o que Zaqueu está falando aqui? Na lei, todo aquele que roubava tinha que restituir 4 vezes mais. Lembra lá a história de Davi, que nós contamos aqui? Quem pegou a ovelhinha precisa pagar 4 vezes mais. Está lá em Levítico. Ou número, acho que é Levítico. Você precisa restituir 4 vezes mais quem roubou. Está comigo? Sim. E o que Zaqueu fala? Vou restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu está falando em alto e bom som? Eu sou ladrão. Zaqueu está falando assim: olha, a graça entrou na minha casa, o favor imerecido de Deus veio até mim, não me acusou, jogou luz sobre mim, e agora eu me enxergo diante da luz. Meu Deus, agora eu estou vendo que ruim que eu sou, todo suado, morto, espetando aqui os pelos na barriga. Bem feito. Meu Deus, tô mal. O resto é filtro para ir para o Instagram. Mas quando você chega diante da graça,
Você precisa reconhecer. Peguei. Meu pecado tem nome. Zaqueu está falando assim: sou ladrão. Mas hoje eu devolvo 4 vezes mais. Zaqueu está falando assim: eu me arrependo. Eu me arrependo. Eu estou arrependido. Ei, queridos, o que você vai fazer diante da visitação da graça que está na casa nessa noite? Essa palavra é para crente, é para não crente, não vem que não tem crente. Mas nossa, a palavra é evangelística, para os caras lá de fora, não para os caras daqui que tem. Eita, glória, glória. A luz está sendo jogada. Glória, glória. A graça entrou. A graça chegou. Zaqueu está falando assim: olha, eu vou restituir 4 vezes mais. Sou ladrão. Diante da graça, irmão, diante de Jesus, não tem como a gente esconder os nossos pecados. Você está entendendo? É disso que eu estou pregando desde o início dessa mensagem. Não tem como esconder. Davi não conseguiu esconder. Não tem como se esconder diante da luz. E aí, o que é mais lindo, Jesus chega e fala assim, depois da declaração: fica de pé no teu lugar, fica de pé, fica de pé. Apaga a luz para a gente dar teoria. Isso. O pessoal fica mais à vontade. Se quiser chorar, vai chorando. Isso. É o Espírito Santo te pegando ali. Não se esquenta com aquilo que você vai perder, não. É melhor ter o Espírito Santo do que perder, do que ter as demais coisas. E aí, Zaqueu chega e fala, Jesus agora fala: hoje chegou a salvação, hoje houve salvação nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Eu pergunto a você: Jesus visitou Zaqueu. Quando ele entrou, ele declarou: hoje chegou a salvação? Não. Quando Jesus chega e fala assim: está chegando a salvação? Não. Quando é que chega a salvação? É quando Zaqueu se arrepende e fala assim: pequei, sou ladrão. Jesus fala assim: eu já sabia, Zaqueu, eu já sabia, eu só queria que você se assumisse. Eu só queria que você se assumisse. Irmãos, a mensagem é dura, eu sei que é forte. Um dia eu me assumi, minha esposa se assumiu, Laerte se assumiu, Rosana se assumiu, muitos irmãos se assumiram. E essa noite a graça chegou na casa. Eu quero perguntar para você: assim como ele entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu não ficou diferente. Zaqueu falou assim: eu confesso, Jesus. Eu não quero que você confesse para mim. Eu não quero que você confesse para mim. Mas o Senhor Jesus conhece você. Conhece cada detalhe, cada espaço do teu coração. E aqui no altar você tem a chance de falar assim: pequei, Senhor, pequei.